Saudações a todos os nossos amigos da TV Brasil de Norte a Sul. É com grata felicidade que começamos mais um programa Fala Comigo. E hoje quem fala comigo é a doutora Candice Castro, uma psicóloga que se especializou há mais de 9 anos em cirurgia bariátrica e vai falar para nós um pouco sobre isso e sobre a sua carreira e as complicações que a pessoa pode ter após essa cirurgia. E para lembrar sempre que o nosso programa é patrocinado, ou seja, o nosso programa tem o apoio cultural da Unicom, que é o Shopping da Saúde. A Unicom, que é a nossa parceira desde o começo do programa. Um abraço ao Hernan Silva e a todos os funcionários da Unicom que sempre nos ajudaram aqui com o apoio cultural ao programa Fala Comigo. A Unicom ela se encontra em 3 lugares aqui em Goiânia. Entre eles, ali no Marista, no setor Marista, ali na Avenida Ricardo Paranhos, também ali no setor leste universitário, ali paralelo à Avenida Anguera, e também na Avenida L, no setor aeroporto, onde você pode encontrar produtos para diabéticos, materiais hospitalares e uma gama muito grande de medicamentos de alto custo, que são difíceis de encontrar no mercado, e lá você consegue encontrar facilmente. Unicom, o Shopping da Saúde. E também mandar um abraço aqui para o pessoal da Patas e Peixes, meu amigo Marcelo, no caso Marcela, né, que é a proprietária, e o Márcio, que são os proprietários da Patas e Peixes. Veja esse VT que está no ar para você da Patas e Peixes. Uma empresa de estética animal tem feito a diferença no jardim balneário. Trata-se da Patas e Peixes. Cada dia mais nossos pets são considerados membros da família e na hora de cuidar deles temos que saber escolher empresas e profissionais sérios. Com mais de 3 anos de experiência adquirida em grandes instituições do segmento, a empresária Marcela Alcântara cuida com muito carinho do seu bichinho. Lá você faz banho e tosa, encontra rações de grandes marcas, acessórios como coleiras, caminhas e muitos outros, além de dispor do aquarismo, peixes ornamentais que tanto alegram nossa casa e encantam nossos olhos. Cada dia mais clientes procuram a Patas e Peixes, justamente pelo tratamento oferecido aos nossos amiguinhos. Na hora de escolher seu pet shop, não tenha dúvidas. Venha para Patas e Peixes, estamos esperando por você. No próximo bloco, então, vocês vão receber aqui a doutora Candice Castro falando sobre cirurgia bariátrica e a parte psicológica dessa cirurgia. Um abraço e daqui a 1 minuto nós estamos de volta. Estamos de volta e já aqui com ela na bancada, a doutora Candice Castro, psicóloga, que humildemente aceitou o convite do nosso programa para falar sobre esse tema tão importante. Obrigado, doutora Candice, por ter aceitado. Obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão relevante, né, no quadro hoje nacional e mundial, que é a questão da obesidade e da cirurgia bariátrica. Verdade. E como é importante. Quem aí está assistindo o programa agora sabe as dificuldades que passam sendo pessoas com obesidade mórbida, com vontade de fazer cirurgia bariátrica. Então eu trouxe aqui hoje alguém que realmente sabe muito sobre isso, porque dedicou mais de 9 anos da sua vida a essa área, dentro da psicologia, focada em cirurgia bariátrica pré e pós. Então aguardem que vocês vão ver muita coisa boa com a doutora Candice, hein? Doutora Candice, para se apresentar primeiro, a gente conhecer, você é de Goiânia, como é que é? Sim, eu sou Candice Castro, psicóloga clínica, né? Trabalho na área clínica desde 2007, quando eu me formei, 2008. E de lá para cá, na verdade, eu comecei a entrar na área de cirurgia bariátrica a partir de 2009, decorrente de algumas questões que me levaram para essa área, uma área nova até então. Então, na verdade, eu estou atuando nessa área de cirurgia bariátrica e metabólica e obesidade desde 2009. 2009. Isso, desde 2009, de forma mais efetiva. E por que você escolheu especificamente essa área de cirurgia bariátrica? Na verdade, Antônia, a área me escolheu, né? Eu falo Entendo. que, na verdade, assim, foi uma questão que veio acontecendo. Alguns pacientes vieram me procurar para fazer as avaliações para cirurgia bariátrica. Até então, eu não sabia como que funcionava, não sabia como que era essa área, né, da psicologia. E aí eu decidi, né, me encantei pela área, me encantei pelo processo, achei algo bem interessante como psicóloga poder ajudar esses pacientes a sair daquela condição e mudar de vida. Então eu passei a estudar sobre essa área, né, era ainda muito nova, não só em Goiânia, principalmente em Goiânia, mas em todo um cenário nacional. Tive que fazer alguns cursos fora,
para me especializar e voltar para Goiânia, sempre buscando o melhor para o meu paciente nessa área de cirurgia. Maravilha, até porque é o seguinte, as pessoas que estão assistindo nosso programa agora devem estar perguntando por que uma psicóloga tem a ver com a área de cirurgia bariátrica. Bom, antes de convidar a doutora Candice, nós fizemos alguns estudos. Entendemos que na cabeça da pessoa é que está o grande problema, porque a pessoa tem que adaptar no novo corpo e entender como funciona. Por isso que ela veio aqui, porque nós temos muitas dúvidas, e você que está assistindo deve ter também. O que uma psicóloga faz após uma cirurgia, ou pré, né, também, e após uma cirurgia bariátrica? Quais são a importância da psicologia depois que a pessoa faz essa cirurgia? Na verdade, Antônio, como é que funciona? O paciente, ao né, ser candidato a essa cirurgia, a querer fazer essa cirurgia, ele procura uma equipe, geralmente. Nessa equipe, ele é direcionado para vários profissionais, dentre eles a psicologia. Por quê? Nós precisamos fazer uma avaliação muito bem detalhada inicialmente desse paciente, né, uma avaliação que contém testes, momentos com a família, momentos específicos com o paciente, para entender a história da obesidade, entender principalmente se esse paciente está preparado para enfrentar o pós-cirúrgico, ou seja, a vida nova que ele vai ter, novas condições, né, não só físicas, mas principalmente psicológicas. Então, esse é o trabalho, na verdade, da psicologia no pré-operatório. Isso no pré? Isso. Ou seja, tem paciente, então, que às vezes psicologicamente não está pronto. Exatamente. Não está naquele momento, né, preparado para enfrentar o processo da cirurgia, principalmente com relação às dificuldades que se apresentam no pós-operatório. Ou seja, então, antes da cirurgia, que é o pré-operatório, você faz uma análise para ver se ele está pronto. E depois que fica operado, que ele terminou, precisa de um acompanhamento. Isso. Então, só relembrando um pouco, no pré-operatório, então, a gente faz um laudo, tá? É um laudo psicológico, no qual a gente indica esse paciente para cirurgia ou não, e aí então ele vai para a cirurgia. Indo para a cirurgia, a gente faz todo um acompanhamento pós-cirúrgico, que se inicia, né, seria o ideal iniciar dentro do hospital. Né, já no hospital, ainda na cama de cirurgia, ali na isso, chama? Na verdade, dentro do hospital, antes dele sair. Antes dele sair, porque a gente começa já observando esse paciente no pós-operatório imediato, com algumas dificuldades ali iniciais, os primeiros 15 dias, né, com a fase líquida um pouco mais complicada. Então, a gente já inicia um tratamento psicológico nessa fase e a expectativa é que esse paciente seja acompanhado pelo menos durante 2 anos de cirurgia bariátrica, para que a gente possa adaptar realmente ele a essa nova vida e esse novo corpo, né, que apresenta depois da cirurgia. Que legal, pessoal. Então, quem está assistindo o programa aí agora, imagina, você que está aí, que está acostumado a comer aquele arroz com feijão, aquela carne assada, e de repente você se depara você quer, né, se reduzir, fazer uma cirurgia, é o sonho de muita mulher que eu tenho certeza que está assistindo aqui agora, e aí de repente você tem que, nos primeiros dias, só líquido. Só líquido, isso. Aí essa é a orientação da nutricionista. É como se voltasse a ser uma criança. Exatamente. A gente faz, inclusive, essa analogia no nosso consultório, dizendo que o paciente adulto, né, ganha um estômago de bebê, então ele vai ter que reaprender a mastigar, reaprender a escolher os alimentos. Na verdade, uma readaptação é muito necessária nessa fase, e aí juntamente com toda a equipe, né, a parte psicológica é fundamental, também a parte nutricional, com a nossa nutricionista de cada equipe, o cirurgião, o clínico, então toda a equipe vai estar junto na função de adaptar esse paciente na nova vida dele. Na nova vida, no novo corpo, né? Exatamente. E é interessante que é o seguinte, o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele então passa a ter uma nova vida porque ele passa a ter um novo corpo, né? Isso. Então, o que pode acontecer se não houver um acompanhamento psicológico pré e pós? Quais são as complicações que pode acarretar quem fez cirurgia bariátrica, mas não foi acompanhado? Na verdade, os estudos nos mostram que o abandono, né, o abandono do tratamento é algo, assim, extremamente relevante no cenário atual e que vem trazendo problemas graves aí nesse paciente que operou. Reganho de peso no futuro, né, que a gente pode perceber aí que o reganho vem aumentando bastante, a recidiva da obesidade que a gente fala, né, o paciente volta a ganhar peso. Quer dizer que ele pode voltar a ganhar peso? Pode voltar, independente da técnica, justamente pelas questões, né, de hábitos comportamentais, psicológicos, e a gente tem que fazer um estudo mais adequado para saber quais os motivos reais da recidiva da obesidade. E essa recidiva, que é o peso voltar, a pessoa voltar a engordar, tem alguma coisa relacionada
Ou seja, é só o problema dela voltar a engordar ou tem algum problema de saúde relacionado a isso? Claro, claro. Quando você pensa em um paciente que já fez um processo, né, um procedimento cirúrgico, voltar a ganhar peso, ele volta a adquirir os problemas da obesidade, ou seja, ele está aí novamente suscetível a diabetes, suscetível a problemas, né, com relação à pressão, saúde mesmo, fora as questões emocionais. Imagine você, Antônio, um paciente que passou por todo esse processo, né, emagreceu ali 30, 40, 50 quilos e começa a reganhar peso. Esse paciente ele se sente frustrado, ele se sente deprimido, então ele precisa muito de ser acolhido pela equipe novamente, voltar a essa equipe, né, ser acolhido realmente, para que a gente possa entender os motivos reais porque ele passou por essa recidiva e tratar isso de uma forma não cirúrgica dessa vez, tá? Porque a cirurgia não dá para ficar fazendo de tempos em tempos, a gente precisa entender isso, né, que a cirurgia não se faz todos os dias. Inclusive a gente fica uma grande preocupação. A pessoa que fez a cirurgia, o corpo então se adapta ao novo momento, um estômago reduzido de tamanho, Exatamente. né? E de repente esse estômago volta a elastificar, a crescer, ela volta. Isso é possível? Na verdade, os estudos não mostram que o estômago voltou a dilatar. Não dilata. Ele dilata, sim, claro, ele dá uma Mas mudada. Não tanto quanto antes. Isso, é impossível, os estudos mostram impossível voltar a ser o tamanho que era antes. O que acontece que o paciente volta a ganhar peso, Antônio? Não necessariamente é porque o estômago dilatou, mas ele reaprendeu a comer da maneira errada, né? Então ele volta a burlar as regras da cirurgia, a fazer algumas questões aí de auto-boicote mesmo, né? De sabotagem. Então ele começa a comer de forma errada novamente. Na verdade, não é porque ele aumentou o tamanho do estômago, mas porque ele se adaptou de uma maneira errada, então ele volta aos antigos hábitos. E aí quer dizer então que mesmo alguém que fez um processo cirúrgico pode ficar de novo obeso, mesmo com o estômago reduzido? Sim, claro, podemos fazer uma endoscopia, o médico pode fazer uma endoscopia depois de alguns anos e perceber que a dilatação desse estômago foi pequena, perto do que foi, né? Mas mesmo assim ele está obeso. Mas mesmo assim, porque ele pode estar continuando a consumir alimentos calóricos, ele pode, ao invés de comer de uma vez, fracionar essa comida, né? Ou seja, ele sabe que não consegue comer tudo de uma vez, então ele fraciona esse alimento. Esse auto-boicota mesmo. Exatamente. Então tudo isso leva o paciente a ter uma recidiva da obesidade. A gente percebe então que a doutora Candice, além de falar sobre psicologia, ela entende muito sobre a cirurgia em si, o processo cirúrgico, né? Eu queria... você teve que aprender sobre isso? Sim, na verdade, quando a gente fala em entrar nessa área da cirurgia bariátrica, quando eu entrei na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Em 2009 mesmo eu já entrei, a gente tem que passar por cursos, passar por congressos, né? Por especializações, justamente com o intuito de aprender como que funciona a técnica, como que ela funciona no organismo do paciente, porque eu preciso orientar esse paciente de alguma maneira. Claro que não é minha função operar, não sou médica, tá? Mas eu preciso entender um pouco mais, sair um pouco da minha área, entender como funciona o alimento, como funciona a questão hormonal, né? Entender toda essa dinâmica mesmo, biológica, física, para ajudar meu paciente a entender melhor a cirurgia e processar, né, de forma mais complexa mesmo esse processo que ele vai entrar, que é a cirurgia bariátrica. E é muito sério isso, porque você está vendo aqui agora que tem uma série de complicações se você não não for acompanhado pelo tratamento que precisa ser feito psicológico, também nutricional. E eu queria entender aqui o seguinte, a doutora falou para nós, em off, que tem o que é a comida na vida da pessoa, né? Então você que está aí agora pode entender um pouquinho, que a comida na verdade ela não é só o alimento, ela também representa outras coisas. E isso tem é exatamente isso que acontece, que faz com que a pessoa seja obesa. Como funciona isso? Na verdade, a obesidade, Antônio, ainda é um desafio para todos nós da área que estuda a obesidade no mundo. Até porque você não é só especificamente da cirurgia bariátrica, você é da obesidade. Você focou mais para essa área da obesidade, né? Da obesidade, com certeza, né, esse braço maior aí da cirurgia, mas a obesidade continua permeando todos os meus estudos. É um leque maior, muito né? Maior, muito mais amplo. A obesidade ainda é um desafio para todos que estudam, né? Nós estamos aí com um desafio para o século XXI. Entender a obesidade, as suas causas, efeitos, né? Que acomete pessoas ao redor do mundo. Na verdade, não existe ainda uma causa específica, apenas uma causa, são várias causas para a obesidade, físicas,
biológicas, hormonais, comportamentais, psicológicas. Então é bem amplo falar de obesidade, porque a gente não tem ainda uma causa. O paciente ele engordou porque ele comeu? Sim. Claro que a comida é o maior vilão. Porém, o que é comida para mim pode não ser para você, Antônio. Entendi. Tá? Porque a comida ela tem, vamos entender, questões hormonais, metabólicas. É muito complexo Sim. falar da obesidade em um âmbito só. Então, ou seja, a obesidade ela tem múltiplas razões, múltiplos motivos que possam ser. Então, tá aí o motivo de que você pode procurar então uma psicóloga da área, ou seja, a psicologia pode entender e fazer você compreender o que significa comida na sua vida, né? Exatamente. E assim você conseguir entender por que você engorda. Às vezes você faz dieta e não emagrece. Quem já passou por isso aí, levanta o dedo. Sabe muito bem o que é que eu estou falando. Então a solução está aí, tá em você. Aí, você falou até uma frase que eu achei interessante, que é mente magra, né? Isso, na verdade, assim, com relação até a cirurgia bariátrica, a gente tem muito esse caso, né? No sentido de entender o papel da comida na sua vida, entender quais as funções que a comida tem, além da questão nutricional. E aí esse é o papel da psicologia dentro da cirurgia e dentro da obesidade também. Maravilha. Eu vou dar uma pausa aqui para o próximo bloco e no intervalo vocês vão saber aqui um pouco sobre a Newar. Newar é uma empresa de ar-condicionado e nós vamos voltar aqui no segundo bloco com a doutora Candice Castro com mais informações sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Fiquem aí com a Newar ar-condicionado. Capitaneada pelo empresário Lorival Rodrigues, que possui mais de 19 anos de experiência, a Newar é uma empresa focada em soluções para climatização e sistemas de refrigeração comercial e industrial. Aqui você resolve o problema de climatização da sua empresa ou indústria, recebendo uma consultoria que trará a melhor solução para a sua demanda. Na área industrial, soluciona problemas de refrigeração em equipamentos de sistema de água gelada chiller, bem como câmaras frias e também a sua manutenção preventiva e preditiva, que é para aumentar a vida útil do seu equipamento. Nessa área, não é suficiente apenas comprar equipamentos. Você precisa de uma consultoria para a elaboração de projetos trazendo a melhor solução com o custo-benefício menor possível para a sua empresa. Esse é o trabalho da Newar. Entre em contato conosco, os telefones estão na tela. Segundo bloco do programa Fala Comigo, aqui com ela, a doutora Candice Castro, psicóloga da área da cirurgia bariátrica e da área da obesidade, nos elucidando muita coisa interessante. Você que aí que tem problemas com obesidade ou problemas na família, você pode compartilhar essa entrevista. Veja o nosso canal no YouTube aqui, o programa Fala Comigo tem um canal, você pode se inscrever no canal, também acompanhar outros vídeos, e esse vídeo é muito importante. Nós estamos aprendendo hoje que a psicologia tem um fator muito preeminente, ou seja, é muito importante a parte psicológica para que você entenda por que você engorda, qual o motivo de você estar obeso, as adaptações que a pessoa faz após a cirurgia bariátrica e mesmo que você não tenha feito, a psicologia serve e muito, e é um fator muito importante para você entender por que você engorda. Quantas pessoas aí fazem dieta, mas não conseguem emagrecer? Então o fator, segundo a doutora Candice Castro e muitos estudos, é a área da psicologia. Doutora, para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso, como é que funciona quando a pessoa vai fazer o pré-operatório, ela recebe um laudo? É possível, então, que esse laudo seja negado para essa pessoa? O que faz a pessoa não ser apta a receber esse laudo positivo? Na verdade, essa avaliação ela é bem ampla, né? A gente tenta, durante esse processo de avaliação, entender um pouco o paciente, conhecê-lo, né? Claro que o nosso tempo pré-operatório é um pouco curto, muitas das vezes, diante da demanda da clínica, da cirurgia, até do paciente que precisa, às vezes... Tem muita gente procurando, né? Isso, e às vezes o paciente ele tem uma certa urgência, ele está com doenças aí, com comorbidades, né, que precisa de uma cirurgia com mais urgência. Então a gente tem pouco tempo no pré, um tempo hábil, né, um tempo interessante aí para que a gente possa avaliar esse paciente. Os pacientes que a gente não libera são pacientes que realmente não têm condições emocionais, né, para enfrentar o pós-cirúrgico. Então a gente avalia através de testes de personalidade, de testes de humor, né, para avaliar como é que está o humor desse paciente, se tem depressão, se não tem depressão, se são pacientes que já fazem uso de medicação, a gente também pede um laudo
adicional de um médico psiquiatra. Então, tudo isso é feito no pré-operatório para que a gente possa levar esse paciente com segurança para o procedimento cirúrgico. E é muito sério isso, porque você que está aí vendo agora, não deixe de fazer o pré-operatório da maneira correta, porque segundo a doutora Candice aqui, que é um especialista na área, isso pode acarretar muitos problemas depois, né? Isso, porque um paciente que ele não está bem preparado, imagine você, ele pode passar por situações muito complicadas depois da cirurgia. Que tipos, por exemplo? Arrependimentos, né, num primeiro momento. Dizem que tem um processo de arrependimento natural, né? Que natural. Todo mundo passa por ele. Não, aí vai ser mais profundo ou não? Isso, na verdade, não todo mundo, mas alguns pacientes, dependendo da questão emocional de cada um, pode passar por essa fase de arrependimento, tá? Principalmente ali pelos primeiros 30 dias, 15 dias, que é a fase onde ele está na fase líquida, né? Uma fase onde ele não tem mastigação nenhuma. Então ele pode ficar um pouco mais irritadiço, né? Pode haver uma alteração muito grande de humor. Então esse paciente, por conta dessa dificuldade de ver as pessoas comer e não comer, né? De não perceber ainda que está emagrecendo, quer dizer, eu fiz todo esse esforço, não estou comendo e não emagreci ainda, ele pode ainda sentir nesse primeiro momento um arrependimento com relação à cirurgia, mas a grande notícia aí, a boa notícia, a boa nova é que isso passa, tá? Para a grande maioria dos pacientes isso passa porque os resultados começam a vir, ele começa a se motivar, se percebendo magro, né? Podendo usar uma roupa, então isso tudo é uma questão de tempo mesmo, e aí entra a psicologia depois também para ajudar. Depois também, né? Olha a importância da psicologia aí, e interessante. Outra coisa que eu quero perguntar aqui, é uma pergunta pessoal, é possível, doutora, que a pessoa que faz, que tá obesa, ela possa emagrecer apenas com um acompanhamento psicológico? Sim, aí a gente tem que avaliar, Antônio, na verdade, qual o grau dessa obesidade, né? Dependendo do grau da obesidade, das doenças comórbidas que esse paciente tem, a indicativa é realmente a cirurgia bariátrica como um tratamento eficaz. Não um milagre, mas um tratamento acessível e interessante. Agora, se a gente tiver um paciente que tem um índice de massa corpórea que não tem indicativa para uma cirurgia, aí sim, nós podemos, através de processo terapêutico, de um acompanhamento nutricional, né, de um professor aí de educação física, de toda uma equipe, entender que esse paciente ele pode sim emagrecer sem precisar da cirurgia bariátrica. Mas esses casos são mais específicos, por isso que a gente precisa avaliar esse paciente para saber se ele tem indicativo ou não para cirurgia bariátrica. Ou seja, muito importante você que tem interesse em fazer cirurgia falar primeiramente com um psicólogo que é especialista na área, alguém que entenda realmente dessa parte, para que você não fique apenas achando que qualquer um, estou obeso, já posso fazer cirurgia. Não é bem assim, porque você pode passar por sérios problemas, segundo a doutora Candice, e também diversos outros profissionais, médicos da área, que sempre falam isso. Ou seja, entender é muito importante para não se arrepender depois e não ter problemas sérios depois. Exatamente. A senhora também parece que mantém um grupo, doutora, que ajuda as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica a se adaptar a um grupo que pós-bariátrico, pessoas de todos os tempos, que fizeram cirurgia há pouco tempo, há muito tempo. Esse grupo acontece em Goiânia? Isso, na verdade a gente estamos com um grupo chamado Grupo Reeducar aqui em Goiânia. Começamos um trabalho de acompanhamento psicológico pós-cirurgia bariátrica, né, focado justamente a esses pacientes que se encontram um pouco abandonados depois da cirurgia, sem saber para onde vão. A gente está pegando esse público, né, pegando esses pacientes que estão aí sem direção, e levando para um hotel, né, de 15 em 15 dias. A gente está divulgando nas nossas redes sociais quando vai ser esse encontro, quais são os temas que nós vamos tratar desse encontro. E esse paciente ele se inscreve, né, paga uma taxa de inscrição e participa do grupo. Então é uma terapia de forma grupo, porém é uma terapia com poucas pessoas, que a gente tende também a dar uma consultoria individual para cada um ali. Maravilha. Eu fiquei muito satisfeito de saber que muitas coisas que acontecem com você que é obeso, você que sofre desse problema, desse mal, e na família às vezes você tem alguém, o índice de obesidade no Brasil tem aumentado muito. Nós temos uma referência que é os Estados Unidos, que são os maiores, é um número maior, né? Mas o Brasil, o estado de Goiás, Goiânia, tem muito obeso. Você que é obeso, é um recado aqui do programa Fala Comigo, você pode muito bem conseguir diminuir essa obesidade. A obesidade traz problemas sérios de saúde, pessoas morrem por causa disso. E essa questão, nós trouxemos a doutora Candice porque nós acreditamos que a psicologia, ou seja, entender porquê, saber, conhecer você mesmo, o processo que fez com que você se transformasse em obeso, saber se é indicativo ou não, como ela disse, a cirurgia bariátrica é muito sério. Então, não fique
procurando soluções milagrosas. Essa área da psicologia, os psicólogos dessa área podem muito bem te ajudar a entender por que você não consegue emagrecer. Às vezes tem problemas biológicos, problemas internos, né? E a grande maioria deles são problemas psicológicos, sim. Então você pode se consultar, procurar uma pessoa profissional da área para que você possa então entender o porquê você engorda e assim ter o melhor indicativo. Se são apenas acompanhamento nutricional já resolve, sem ter intervenção cirúrgica, se a cirurgia, se algum tipo de outro processo pode te ajudar a emagrecer, porque a questão não é apenas estética. Para quem está assistindo o programa, é uma questão de saúde e é uma questão séria de saúde, porque a obesidade pode acarretar N doenças, como a doutora mesmo colocou, entre elas diabetes, né, pressão alta, e as pessoas podem sim vir a óbito por causa disso e ter complicações para o resto da vida, né? Pessoas aí que sabem muito bem, pessoas que são gestantes também, né? A eclâmpsia, ela muitas vezes é pela pressão alta e muito ligada à obesidade. Sim, então não é brincadeira, né, doutora? Não. Na verdade, nós estamos falando de um problema mundial e trabalhar numa frente mais preventiva. A cirurgia ainda é um tratamento extremamente eficaz, novo, né? Um tratamento ainda com grandes descobertas. Estamos num excelente momento da cirurgia bariátrica, porém não é um milagre e não vai resolver o problema se a gente não entrar com outras frentes para esse problema chamado obesidade, né, que acarreta milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, realmente é alguém que entende bastante. Eu quero agradecer a sua presença aqui, doutora, e dizer que eu fico aberto um convite para um novo tema dentro da área da obesidade que é tão extenso. Exatamente. Eu agradeço a oportunidade de falar desse tema, né, de ter recebido esse convite aqui do programa Fala Comigo. Agradeço você, Antônio, pela oportunidade. Estou aberta, assim que vocês precisarem. Sim. Né? A gente tem realmente grandes temas para discutir. Acho que a obesidade daria muitos programas Sim. ainda. E me coloco à disposição de toda a equipe, né, e do programa Fala Comigo para falar desse tema. Maravilha, vamos aproveitar muito a experiência da doutora Candice. Então ficamos aí ao final do programa com o recado da Vamp Barbearia, que é uma empresa parceira do programa Fala Comigo. Um abraço a todos e fiquem com a Vamp do meu amigo Adivaldo. Até o próximo programa. Hoje estou aqui para falar de estética masculina. Trata-se da Vamp Barbearia. Com mais de 17 anos de experiência, o empresário Adivaldo Rodrigues trouxe para a região do Urias Magalhães todo o seu conhecimento adquirido no segmento. Lá você faz corte de cabelo tradicional, degradê, química, selagem, progressiva, reflexo, luzes, tintura e muitos outros serviços. Além disso, você pode fazer sua barba desenhada, pigmentada e também a barboterapia. Em um ambiente climatizado, com área de lazer e bebidas para todos os gostos, a Vamp Barbearia tem conquistado cada vez mais clientes e muitos amigos. Sempre com equipe especializada e um atendimento diferenciado, a empresa oferece um vasto mix de produtos da linha masculina para barba e cabelo. Você pode marcar seu horário e dispor de uma espera com senha para poupar seu tempo. E você pode pagar tudo com seu cartão de débito e crédito. O empresário Adivaldo Rodrigues e toda a sua família agradecem a vocês pela preferência. Vamp Barbearia, estamos esperando por você.